Olá, queridos alunos, vamos dar início agora à nossa segunda teleaula. Hoje o tema é Sistema de Numeração Romano. Roma foi o centro de uma das mais notáveis civilizações da Antiguidade, que se manteve entre os anos 753 a.C., data atribuída à sua fundação, e 1453, data atribuída à queda do Império Romano do Oriente. A representação de números adotada pelos romanos foi durante muitos séculos a mais praticada na Europa, em função da própria força do Império Romano. Essa representação era feita através de letras do próprio alfabeto romano. O quadro abaixo nos mostra as letras que eram empregadas nesse sistema e seus respectivos valores. A letra I, 1, letra V, 5, letra X, 10, letra L, 50, letra C, 100, letra D, 500 e letra M, 1000. No sistema de numeração romano, para representar um número, cada letra é escrita uma ao lado da outra, obedecendo as seguintes regras. Os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos seguidamente até três vezes em um mesmo numeral. 1, letra I, número 2 e número 3. 3 letras. Com o X nós podemos também repetir até 3 vezes, formando 30, bem como com a letra C, totalizando 300, e com a letra M, total 3000. Você pode encontrar em algum relógio, algum livro, alguma notação representando 4 com 4 letras I. Isso não é muito comum, mas acontece. O mais comum é usar IV. Perfeito? Vamos para uma outra regra. Os símbolos VL e D, isso não é bem uma regra, apenas para elucidar que estas 3 letras não podem repetir-se em um mesmo numeral, nem 2 vezes, nem 3 vezes. Então nós temos aí alguns contra-exemplos. Para representar o 10 eu não posso usar duas letras V, perdão. Nós temos o X, bem como o 15, não posso usar 3 vezes. Nós temos o X e o V. O 50 é o L, então eu não posso usar 2 L's para 100, que é a letra C, e nem 3 L's para 150, que é CL. Para o 500, mesma coisa, que é a letra D. Não posso representar o 1000 usando 2 Ds, que é o M, e nem 3 Ds, que é representado de forma correta por MD. Então, apenas para fortalecer aquela regra que os únicos símbolos que podem ser repetidos 3 vezes é o I, o X, o C e o M. Vamos agora para uma outra regra. O sistema é aditivo, da mesma maneira que o sistema egípcio também era aditivo, e o nosso sistema que nós usamos, o indo-arábico, também é aditivo. Para os casos em que os símbolos são colocados, no caso do sistema romano, para o caso em que os símbolos são colocados à direita de outros símbolos de maior ou igual valor. Nós temos aí 100, que é somado com 10 mais 10, 120, 120 mais 5, 125, 126, 127. Então percebe que o X ele está à direita de um símbolo de maior valor, que é o C. Depois o outro X está à direita de um símbolo de igual valor. Então a regra é válida para um símbolo de maior ou igual valor. Então totaliza 127. Aí nós temos 50 somado com 5, com mais 3, nós temos o número 58. Os símbolos que estão à direita são menores do que o símbolo que está à sua esquerda. Então a regra diz isso, que os colocados à direita de outro símbolo de maior valor. Nós temos aí o número 320 e temos também o número 1700. E para finalizar, para demonstrar essa regra, e para provar que o sistema é aditivo, nós temos aí o número 73. O sistema é subtrativo. Agora, para os casos em que os símbolos I, X e C são colocados
à esquerda de um símbolo de maior valor, não de igual valor, apenas maior valor. Então nós temos aí ix, está colocado à esquerda de um símbolo de maior valor. Nós temos o número 9. Aí nós temos o número 90, 100 menos 10. Nós temos agora o número 400, temos o número 40. Perceba que os únicos que podem ser colocados à esquerda de um símbolo de maior valor é apenas o I, o X e o C. Eu não posso colocar o V, não posso colocar o L, não posso colocar o D. Vamos tirar o globo que está nos atrapalhando, vamos colocá-los ao chão, e aí nós temos CM, ou seja, I, X e C. O C está colocado à esquerda de um símbolo de maior valor, que é o M, que vale 1000. Então nós temos aí a representação do número 900. É importante lembrar que o I só pode aparecer antes de V ou de X. O X só pode aparecer antes de L ou de C. E o C só pode aparecer antes de D ou de M. Ou seja, são os dois símbolos consecutivos de maior valor que ele, né? Então, no caso do 1, o 5 e o 10, no caso do 10, o 50 e o 100, no caso do 100, o 500 e o 1000. Então, nós vamos dar aí um contra-exemplo. Eu não posso usar o X antes do D. A regra diz que ele tem que ser antes do L e do C. Para representar 490, eu teria que usar esta notação, CDXC. Eu não posso, de novo, usar o X antes do M, né? Que aí não é 990. Na verdade, 990 é representado com o C antes do M e o X antes do C. Aí sim. O I não pode ser antes do L, ele só pode ser antes do V e antes do X. Aí nós teríamos o número 49 e a forma correta é XL e X. Perfeito? O sistema é multiplicativo, pois cada barra horizontal colocada acima de um numeral aumenta 1000 vezes o seu valor. Para representar o 3000, nós vamos usar 3 letras M. Mas se você quisesse representar o número 4000, a regra determina que ele só pode ser repetido 3 vezes e não 4 vezes. Então, para representar o 4000, você coloca uma barra em cima do IV, que representa 4. O I menos 5 menos 1, 4. 4 vezes 1000, que a barra significa 1000. Nós teremos aí 4000. O 5000, uma barra horizontal sobre o seu símbolo. 5 vezes 1000, 5000. Bem como 6000. Para representar 30.000, eu represento de forma simples o 30 e coloco uma barra horizontal em cima. Vai multiplicar esse valor por 1000, 30.000. Aí nós temos o 18.000. Nós temos agora 1 milhão, porque é 1000 vezes 1000. E para representar 10 milhões, você tem que colocar 2 barras, porque cada barra colocada, você vai representar 1000 a mais. Diferentemente do sistema egípcio, que o maior número que eles poderiam representar era 9.999.999. Já o romano, se você for colocando barras e mais barras, você vai multiplicando esse valor sempre por 1000, e aí nós temos o valor de 10 milhões. Os símbolos não têm valor posicional, diferentemente do nosso sistema, que dependendo da posição do algarismo, naturalmente ele muda de valor. O egípcio também não tinha valor posicional. Então, nesse caso, aí nós temos o número 29. Né? No caso do nosso sistema, o 2 está na dezena e o 9 está na unidade. Se eu inverter a posição, eu vou ter o número 92. Então, muda. Já o romano, você percebe que o símbolo X, ele tem aí 3 representações. E ele não adota valores diferentes para cada uma delas. Nas 3 posições onde ele se encontra, ele está valendo 10. Bem como nesse caso, eu tenho o número 203. Eu tenho 3 representações da letra I e 2 representações da letra C. Independentemente da posição, se ela está na posição 1, na posição 2, na posição 3, o valor continua o mesmo. Então, ele não era um sistema posicional. Os romanos utilizavam o seu sistema de numeração apenas para registros numéricos, pois para as operações eles utilizavam o ábaco. Perfeito? Nós vamos ver aí
imagem que representava o ábaco utilizado pelos romanos. Nós vamos agora verificar como que os romanos fariam a adição de 112 mais 188 utilizando um ábaco, naturalmente feito de argila com alguns sulcos, e nesses sulcos eles colocavam pedras para poder fazer as adições, porque todos nós sabemos que a adição nada mais é do que juntar quantidades, né? Isso é uma definição de adição. Então nós temos aí do lado esquerdo os símbolos romanos I, V, X, L, C, D e M. Esse segmento de reta, essa linha, subentende-se que fosse um sulco feito nessa peça de argila, e do outro lado, então eu tenho aí a representação do 112 e nós temos a representação do lado direito 188. Então nós vamos adicionar essas duas quantidades. De que forma que eles faziam? Primeiro eles agrupavam todas essas pedrinhas do mesmo lado. Então eu tenho a pedrinha 100, que era do 188, as 50, as 3 pedrinhas de 10, que era 30, depois nós temos aqui a que vale 5, e depois nós temos aí 3 unidades. Então nós agrupamos, e aí nada mais ele fazia aí uma arrumação dessa situação para fazer essa soma de 112 mais 188. Então nós temos uma pedrinha aqui no sulco que vale 5, então eu tenho 5 unidades, com as outras 5 unidades que nós tínhamos, nós vamos totalizar 10 unidades, pego uma pedrinha e coloco aqui no 10. Agora você percebe que no sulco do X, que vale 10, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? E vale quanto isso? 50, então ele pegava uma pedrinha e punha no 50. Como ele tem 2 pedrinhas no 50, totaliza 100, então colocava uma pedrinha aí no 100, então 112 mais 188, ele sabia que ele tinha 100, certo? 300. Perfeito? Nós vamos agora para verificar algumas situações que ainda aparece a numeração romana, é muito presente, né? Isso representa a força que teve o Império Romano. Que até por volta do ano de 1500 era utilizado esse sistema de numeração. E a gente vai ver algumas situações que a gente usa ainda no dia a dia, os símbolos romanos. É muito presente ainda, né? Então, no primeiro exemplo, nos mostradores de relógio. Muitos relógios adotam essa notação para marcar as horas, usando os símbolos romanos. Percebe que aí, nesse caso, o relógio está marcando o 4 com 4 letras I. Nós vamos agora para a nomeação de reis, papas, rainhas, enfim. Nesse caso, nós temos o Papa João Paulo II, algarismo, representando 2 aí com o algarismo romano. Na designação de séculos, né, nós estamos no século 21, a gente usa a notação romana. Na numeração dos capítulos e volumes de um livro, o volume 3, o capítulo 11, se você verificar na sua apostila, nós temos lá o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né, o primeiro volume, segundo volume, enfim. Então nós usamos as notações do sistema romano. Dessa forma, nós terminamos essa nossa teleaula falando do sistema de numeração. Eu agradeço e espero você até a nossa próxima teleaula.